Estou aqui pro Fala de hoje. Estou com o queridíssimo Henrique Lima, meu amigo. Pancada, bebê, vai ser esse podcast. Estamos para falar de crescimento. E se tem uma coisa que esse menino sabe fazer, é isso, gente. Ele é CEO da Henry Store, criou o grupo Escala, é isso mesmo? Isso aí. Escala. Dom Henrico tá o quê? Em plena ascensão. E é um prazer ter você aqui comigo. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Eu Obrigado estou você, muito Bruno. feliz, Não, muito obrigado. feliz. Eu que agradeço ter chamado a gente para estar aqui hoje. Vai ser um prazer enorme compartilhar o conhecimento que a gente tem com você. Obrigada, obrigada mesmo. E eu quero saber, para falar para essa galera, eu quero que você me conte primeiro, porque assim, depois que eu descobri a idade dele, fiquei o quê? Chocada. E hoje eu estou com meu bloco de anotações, a lá Joel J, porque eu quero pegar os insights com esse moço, para entender como é que tudo isso começou. Porque assim, dada a tua idade, Uhum. é óbvio que isso tem variações de pessoas para pessoa, mas eu fico muito impressionada com o teu crescimento e te dou assim 10 mil parabéns. Porque você é quase 12 anos mais jovem que eu tenho só 18, ele tá acabando de nascer. E eu quero entender como é que foi tudo isso pra você, pra que a galera se inspire na sua Sim. história e Aham. veja motivo de crescimento e saiba que nós temos muitos jeitos de crescer. Sim, sim. Então, como é que tudo isso começou? Bruno, eu comecei a trabalhar muito cedo porque meu pai na época trabalhava com show, né, Bruno Marrone, na época estourado, e eu acabava vendo ele 2 vezes no mês só. E aí eu falei, cara, eu preciso começar a trabalhar para ter meu pai em casa. Então, com 9 anos eu já vendia gelinho no condomínio, 9? 9 anos já. E então eu já começava a vender. Então um dia sim, um dia não, eu ia todos os apartamentos, né, vender o gelinho, oferecer ali e tal. E fui começando dessa forma. Aos 14 a gente teve uma sorveteria, mas mesmo assim o faturamento não dava meu pai sair da estrada. E em seguida a gente vendeu a sorveteria, porque era de segunda a segunda, bem puxado. Eu comecei a trabalhar na Elmaz Volkswagen, né, aqui em Rio Preto. Comecei como jovem aprendiz, ganhando R$ 478 por mês, Isso em que ano, você lembra? 2013, 14. Não, E eu já era advogada. então. Meu Deus. E aí depois disso eu fui para recepção e aí depois eu fui para as vendas, só que aí eu fui convidado para ir para Faria. E ali na Faria tinha um rapaz que vendia calçado. E aí eu perguntei para ele, cara, quanto que você me paga por calçado, né, para eu estar revendendo, para fazer um extra, tudo mais. Ele falou, cara, eu te dou R$ 80, se eu não me engano. E no primeiro mês eu vendi 80. Não, era R$ 30, desculpa. E no Por primeiro. par que você vendesse. Exato. E aí no primeiro mês eu vendi 80. Falei, cara, tem negócio aqui, né? E No aí eu. primeiro você vendeu 80 pares. Isso, 80 pares. O cara falou, uou, Uou, descobri a né? América Achei agora. a. É, porque o cara ganhava muito, né? E em cima. Sim. Então ele falou, cara, dei sorte. Então ele me atendia super bem e eu tirava os pedidos durante a semana e entregava tudo na quarta-feira. Ele me entregava e eu ia entregando, né? Aí minha mãe ia comigo, meu pai e tal, que eu tinha 14, 15 anos na época, então eu ia entregando os calçados. Comecei pelo Instagram, montei um Instagram na época, com o nome da loja e tal, e começou dessa forma. E aí eu vi que poderia ganhar mais, né? Se estava ganhando R$ 30, poderia Né? se ganhasse 100, né? E Né? foi onde eu comecei a procurar fornecedor, né? E agregar mais produtos. Aí depois veio a roupa e aí foi se tornando o que se tornou hoje, que é um mix completo. Não, sim, porque a loja, não sei se vocês conhecem, Henry Store, cheio das promoções, cashback aqui, ó. Sensacional, já fazendo jabá pra loja dele. E depois, quando você atingiu o crescimento, quando que você pensou, é o momento de escalar, é o momento de levar isso pra outro nível, é o momento de outro patamar? Quando que você sacou que foi. Então, o que que aconteceu? O Instagram, na época, entregava para 100% as publicações. Então, não tinha isso de Uhum, engajamento, só 5% vai ver. Então, como ele entregava para todo mundo na época, eu cheguei a ter um faturamento de 140 mil pelo Instagram. Então, é algo, imagina você com 16 anos já chegando nesse faturamento, é algo muito incrível. Porém, depois que trocou isso daí, caiu de 140 para 20, sim. entendeu? Então, o faturamento caiu muito. E eu falei, cara, eu preciso então montar uma loja física. Que eu comecei a atender a galera um pouco no escritório que a gente tinha, inclusive era lá em Badibacite. Então o pessoal começou a ir lá, a provar as roupas, comprar. Falei, cara, eu acho que cabe uma loja em Rio Preto, porque começou um indica o outro, um vai indicando, vai indicando. E aí eu vi que tinha, né, espaço para uma loja. Foi aí que eu montei a primeira loja física, né? Então fiquei performando na loja física durante um tempo. Só que eu falei, cara, preciso deixar isso mais global, né? Deixar isso mais
montando um site ou focando mais no Instagram. E foi aí que a gente, né, tentou umas 4, 5 vezes montar um site, só que aí não dava certo, porque não tinha nenhum sistema que integrava estoque. Então, depois que a gente conseguiu encaixar, a gente montou o site, aí já foi dobrando o faturamento. E na pandemia foi onde a chave virou mesmo, né? Que foi onde a gente tinha as pessoas dentro de casa. Só que eu falei, cara, eu vou quebrar também, né? Ó, Porque não tem falei, venda eu vou vender física, pra quem? Pra justamente. quê, né? Ainda mais o homem, que ele normalmente ele usa a mesma roupa 2, 3, 4 anos Tem até seguida. mais. Entendeu? Oremos. Se Oremos. identificou. E alguém se identificou aqui, oremos. Entendeu? Então, tem cliente que você vai lá e fala assim, ô amigo, vamos levar uma cueca e tal. O cara, não tô precisando. Só que no provador você viu que tava tudo furado. Tá tudo perdido. É. Então, é complicado isso daí. Então, eu falei, cara, vamos quebrar, né? Só que aí eu comecei a me reinventar, né? É o que eu falo, na dificuldade é onde você começa a se reinventar e descobrir novos caminhos, novas possibilidades de fazer o que já era feito. Então eu comecei a gravar look em mim, postar vídeo de propostas, como usar uma polo, ela dá certo com uma calça, com a bermuda, com o tênis. Aí o cara comprava a polo, a calça, a bermuda e o calçado, então às vezes a gente vendia uma peça só, começou a vender 3, 4 peças, só mostrando o look. Então a gente foi dobrando o faturamento. Faturava X, foi para 2x no próximo mês, depois 4x, depois 8x. Foi loucura. Foi só dobrando o faturamento. Foi um crescimento muito forte que a gente teve. E aí a gente só veio, né, lapidando e melhorando tudo que a gente fazia. Então, tipo, o site, vamos melhorar o site, vamos melhorar as fotos, que as nossas fotos, hoje ela é reconhecida no Brasil inteiro, quem é do Sim. ramo. Então, o jeito que a gente faz a foto, posiciona o modelo, né, a roupa fica certinha e tal. Então isso foi também sendo inspiração para outras lojas e aí a gente foi crescendo cada vez mais depois que a gente tomou essas ações, né, graças à pandemia. E aí você olhou pra esse campo e falou assim: vamos escalar isso aí. Vamos, porque tem muitas. A gente observa pro mercado do varejo e a gente sabe que tem infinitas, milhares de lojas. E as lojas, de modo geral, e aí observando de modo técnico, pecam no processo. Né? Muitas vezes pecam no processo. Porque é o que a gente sabe, né? Uma coisa é tendência, outra coisa é pendência, outra coisa é falência. Então, quando a gente tem uma tendência e a gente não coloca isso pra frente, ela vira uma pendência. Se a gente não resolve, ela vira uma falência. E quando você olha para esse cenário, que dica que você dá para os empreendedores dessa área, ou ainda daqueles que querem abrir um modelo de negócio, observando pela escalabilidade, o que você falaria? Cara, você começa por aqui, que aqui é o caminho. É que assim, o escalar é você identificar todos os canais de vendas possíveis para o seu negócio e focar neles. Então, o que eu vejo, tem muita loja que tem a loja física, fica esperando o cliente cair do céu, e depois ele abre o WhatsApp de venda, só que aí o cliente chega e ele não dá atenção na loja, ou o cliente do WhatsApp ele não dá atenção porque está focado na loja. E hoje na InStore a gente tenta focar por igual em todos os canais de vendas. Então, para escalar mesmo, você precisa abrir canais de vendas. Não tem como você esperar faturar 5 milhões numa loja física de bairro que você não vai faturar. Sim. Entendeu? Então, o que muita gente não entende é isso. Dá para fazer ao mesmo tempo várias coisas. Lógico, você vai fazendo uma de cada vez. Mas o abrir canais de vendas é o essencial para você aumentar o seu faturamento e escalar cada vez mais. Então, a gente estava só na loja física, porque a gente tinha abandonado praticamente o Instagram. Aí voltamos a focar no Instagram e foi onde a gente deu o primeiro boom de novo, porque aí a gente viu que tinha que realmente investir em tráfego, não tinha mais o que fazer. E aí a gente deu um boom, cresceu muitos seguidores, a loja física consequentemente anda junto. Claro. Depois veio e-commerce, marketplace. Então, tudo a gente trata como um canal de venda e a gente tenta explorar ao máximo aquele canal. Interessantíssimo. E quando você entendeu, falou assim, poxa, agora é hora de ter a minha marca, porque a loja é multimarcas. Uhum. Então nós temos excelentes marcas na loja, só que quando você pensou, poxa, eu preciso da minha marca, quando você sentiu essa necessidade? Tem clientes que eles não conseguem ainda comprar algumas marcas. Só que o cara se identifica com a gente, o cara quer estar no meio da gente, quer comprar na Store. E aí eu vi que tinha roupas boas quanto, porém com preço melhor. Então foi onde eu comecei a procurar marcas, né, que não eram tão famosas, mas tinham produtos de qualidade e, né, e fossem acessíveis para o meu público. Porém, todavia, essas marcas vendem também para sacoleiros.
Uhum. E o cara não tem o mesmo custo de operação que a gente tem, aluguel, funcionário, energia, tráfego pago. Então o cara simplesmente ele vende no Instagram lá e ele vende para pagar uma conta ou outra. Ele pode comprar 12 peças nessas marcas, está tudo certo. E aí o que aconteceu? Como as minhas fotos são muito boas, eles começaram a usar minhas fotos, usar meu trabalho e vender, tipo assim, uma calça R$ 100 mais barato do que eu vendi. A LGPD mandou um abraço, né? Então, aí o que acontece? E também, né, isso daí é ética, né, Ética, tudo, não, né? tudo isso, né? Concorrência, É. concorrência desleal, E entre aí vários eu fatores. falei para as marcas, ó, preciso que você corte tais Instagram aí, né, de comprar com você, deve ser algum lojista e tal, porque ele não tá praticando o preço correto, né, que a marca até exigia. E a foto também, né, ele tá usando a minha foto e o problema é que ele tem um produto. Quando a pessoa usa a minha foto e não tem um produto, tudo bem, vai azar do cliente, porque tem clientes, uma vez, o cara veio tirar satisfação comigo que ele comprou umas camisas em outra loja que tava com a minha foto e não foi entregue, Meu foi amigo. golpe. Eu falei, amigo, o que, que eu tenho a ver com isso? O cara tá usando a foto lá. Se você já sabia que a foto era minha, você comprou porque você quis. E assim, vem ter vindo aqui, não lá? Não, é. Mas tudo bem, né? O barato sai Ok. caro. Aí o. Enfim, eu vi que então eu tava fazendo um trabalho para essas marcas. Por quê? Eu colocava já elas na Henry Store, que a Henry Store, como ela foi uma das pioneiras no Instagram, a gente, querendo ou não, é um pouco famoso no ramo, né? Então, quem tem loja de roupa sabe quem é Henry Store, é Sim. indiscutível isso. E aí, então, o cara via que tinha um produto ali que tava vendendo, que tava escalando, ele ia lá e comprava também. Então, ou seja, eu tava vendendo a marca de outra pessoa, que eu não ganhava nada, Sim. e ainda me ferrava com isso, porque já chegou pessoas que mandou, ó, ele tem o mesmo produto que o seu lá e tá mais barato. Só que na hora que você ia ver, o cara não tinha ponto físico, quando tinha, era um ponto, às vezes, de R$ 500 na cidade O custo dele. da personagem é super reduzido. Exato, era, né, desleal. Então foi onde eu vi a necessidade de ter a minha marca, ter minha identidade, né, e a não concorrência. Então hoje quer copiar minha foto, então compra de mim. Exatamente, exatamente. Porque aí muda a chave. Só pra lembrar, os meus amigos, apagou aqui meu time, viu? Meu time tá apagado. Muito obrigada, muito de nada. Olha, operação, o que que é isso? Mas, e assim, você tem dúvidas nenhuma, né? Que vai estourar do Henrico, né? Não, isso daí é inegável. Pancada, né? E quando a gente fala de operação, de loja, de venda, você disse que tem vários canais de venda, isso é muito legal. Mas o que que você acha imprescindível numa empresa para ter sucesso? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que, aí olhando pelo meu ângulo técnico, um bom jurídico é muito efetivo, uma excelente contabilidade é muito efetivo, uma equipe bem formada, liderança bem formada, investir em cursos, enfim, o que que você acha que é imprescindível para que uma empresa, mesmo que ela tenha um mínimo de operação, ela rode bonitinha? Processos. 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 Então a gente tem um funil de venda, que é onde a gente capta leads, clientes para dentro desse funil. E é o que eu falo, né? A venda ela resolve tudo. Então não adianta você ter uma casa organizada sendo que você não tem venda. Então eu prefiro ter uma casa desorganizada em partes e ter venda, que a venda ela resolve todo o resto. E aí, a partir do momento que o cliente entra, tem que ter processo. Então, hoje a gente tem processo para tudo, tem acompanhamento, tem os gráficos, né? Então, tem tudo isso hoje lá dentro. Então, para a pessoa que está começando, ter um processo bem alinhado e definido para onde ela quer chegar, por isso que eu falo, né? Às vezes tem pessoas que falam, eu estou muito cedo ainda para entrar na sua mentoria e tal. Só que às vezes o cara estoura, acerta a mão lá, só que ele não tem processo. Não sabe o que fazer. Ele não sabe o que fazer, aí ele quebra. E é exatamente o que eu falo hoje. Por mais que a Restore já tenha um certo tamanho, a gente tem os processos bem legais lá. Se hoje a gente vender 20 milhões, a gente quebra, porque a gente não tem capacidade para isso. Então não adianta você querer faturar mais do que você dá conta, não adianta você querer crescer mais do que você dá conta. Então você precisa crescer, mas já sabendo, ó, final de 2025 eu vou terminar assim, assim, assado. Final de 2026, desse jeito. Porque senão você fica remando, remando e às vezes não sai do lugar. Ou senão você também dá uma Um explosão, boom e não acerta, sabe, fica igual pato, acerta a não sabe se mão e nada também dá assim. errado, porque você não sabe mais como vai fazer, como enviar. Então, os processos é prescritivo para ter uma operação saudável e que não quebre. Incrível. E dado tudo isso que você me disse, você acha que você já atingiu todos os seus sonhos ou tem muito mais ainda para alcançar? Não, tem Tem muito muito mais para mais. alcançar. Um sonho próximo. Ah, cara, um sonho próximo mesmo é que assim, eu tirei meu. Consegui trazer meu pai para trabalhar comigo, mas assim, hoje mesmo
ele trabalha muito, se esforça muito, né? Então, ele, minha mãe. Então, acho que o sonho próximo, assim, é mesmo falar assim, ó, Vai pescar, vai pescar, vai curtir, chega de trabalhar. Eu sei que ele não vai largar de trabalhar, mas vai sem reduzir. esse peso nas costas, né? Porque ele quer me ajudar, quer ajudar meu irmão, querendo ou não, se eu sou novo, meu irmão é mais novo ainda, né? Eu acho que tá com 19 anos. Então ele quer ajudar, quer fazer as coisas, tudo mais, mas eu acho que chegou o momento de viver também, né? Ah, com Então, certeza. hoje meus sonhos são todo esse, viver mais, curtir mais, viajar mais. Aquele sonho já de ter Ferrari, ter essas coisas já ficou bem para trás, assim. Hoje o meu sonho mesmo é poder ir num restaurante, olhar só o lado esquerdo do cardápio e, entendeu? E no lugar que você quiser estar, Liberdade financeira, né? e geográfica. E geográfica. E isso é É, importantíssimo, porque liberdade geográfica, meus amigos, é é bom, pancada, é é bom bom. demais. É bom demais, é bom demais. E me diz uma coisa importante para eu, porque eu já te conheço, eu sei bem quem você é, sei a pessoa que você é um amigo querido, e eu sei que você tem um círculo de amizades que te quer muito bem, porque você é uma pessoa muito querida. E para essa galera, né, que tá ouvindo a gente, você acha que o meio, a ambiência, quanto que vale no negócio? 100%. É 100%. Hoje eu tenho. É o que eu falo, né? Quando você tá no círculo certo de amizades, todo mundo fica feliz por você, não tem concorrência. Então, ninguém quer ser melhor que ninguém ou maior que alguém. Então, hoje eu posso falar o meu sonho, minhas vontades pra galera, entendeu? E todo mundo vai ficar feliz e torcendo. E ainda vai, tipo, mandar mensagem depois. Cara, que bom que deu certo e tal. Então, e eu era algo. Inclusive, hoje um amigo meu me ligou, pegou e falou assim que tava, né, queria minha ajuda para algumas coisas e tal. E ele era uma pessoa bem de situação na época. Ainda é uma pessoa bem de situação, só que comparado a mim, ele era rico já, né? Na época. E aí ele tinha um Corolla, eu falei, cara, eu tô pensando em comprar um Corolla e tal. Aí eu lembro até que os meninos do que jogava bola com a gente, porque eu falei assim, Henrique, você comprar um Corolla? Aí ele pegou e, né, ele lembrou hoje na ligação, pegou e falou assim, não, por que não? Entendeu? E, tipo, um ano depois eu já tava de Corolla, então, tipo, as coisas sempre aconteceram muito rápido, mas porque a gente trabalha muito, se dedica muito. Só que ele me fez lembrar também, inclusive foi hoje a ligação, que lá atrás tinha muitas pessoas que não apoiavam e tal. Então, o que que eu quis? Correr dessa galera. Não lembro nem o nome deles, não tenho falta nenhuma. Aí tem pessoas que ficam insistindo nesses erros e em vez de andar com pessoas que vai te puxar para frente, que vai te incentivar, porque é o que eu falo, a pessoa com dinheiro, ela não dá trabalho. Então, por exemplo, hoje eu tô com a Priscila, né? Hoje, né? Há 9 anos já com a Priscila. Assim, eu gostaria de falar É, hoje. é. Hoje é mais um Mas, dia. mas o que né, todo mundo me pergunta, tudo ela se formou em odonto e tal, mas ela vai trabalhar. Eu falei, não, ela vai, é porque hoje ela me ajuda, né? Mas eu quero que ela, né, se foque na área dela mesmo, que ela ganhe muito mais dinheiro que eu, porque amanhã se acontece alguma coisa, a pessoa com dinheiro não enche o saco, entendeu? Tá tudo Então, certo. eu quero que meus inimigos tenham mais dinheiro, mais prosperidade, porque gente com dinheiro não enche o saco. Aí errado é as pessoas que querem ver a pessoa na desgraça, porque aí ela pega e fica enchendo teu saco. Então, eu quero que todo mundo seja muito, eu quero ser o último da fila. Não tem problema com isso Eu daí, quero não. ter pelo menos 50 pessoas melhores do que eu e eu É, esteja ali aprendendo com exato. elas. Eu não ligo de ser assim, a 49, assim, cara, não ligo. Tá tudo Eu certo. tendo o meu, porque eu vou correr atrás, então se eu tiver uma meta, eu vou correr. E se a outra pessoa conseguiu 4, 5 vezes mais, não tem problema, não. E você sabe que você tá falando isso? O Henrique, ele é muito intencional, assim como eu. E a gente se parece muito nessas questões. E muito legal falar sobre isso. Eu vou contar uma coisa que talvez você não saiba. Porque como eu conheci o Henrique, como a galera não sabe muito, eu só moro aqui em Rio Preto há 5 anos. Eu era de Jales. Então, quando eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém. E aí, passado o tempo, conheci meu marido, casei e tal, tal. E não conhecia nem loja, nem Henrique, nem ninguém. Aí um belo dia o Wellington disse assim, falou, poxa, tem uma loja que faz umas lives que é top, não sei o quê. Eu falei, ah, é? Live da Restore. Aí compramos, né? Acabou com o faturamento, cartão de crédito. Deus criou o cartão de crédito, o diabo veio e criou fatura. Astuto. E veio nisso, vamos comprar isso, aquilo. E aí eu comecei a comentar, e aí teve uma live, a primeira que eu tive a oportunidade de participar. Ele falou assim: pessoal que tá aqui na live, coloca aqui o que cada um faz, né? Pra gente entender o que né, um faz, pra gente fomentar o negócio aqui entre todo O mundo. dinheiro fica entre a E gente, pra o né? dinheiro ficar entre a gente. E eu coloquei o que eu fazia, né? E imediatamente ele falou: aqui a Bruna, nossa advogada. Cara, ele nem me conhecia.
Ele nem me conhecia. Nossa, advogado, ele me deu uma credibilidade, um crédito que eu não tinha, porque eu não conhecia ele. Após isso, a gente veio se aproximando e hoje é nosso cliente. Então, assim, você é um cara extremamente intencional, parabéns por isso, porque eu sou tão intencional quanto você. E eu sei do quanto você batalha diariamente junto com a tua família, junto com teus colaboradores. Eu sei o quanto que todo mundo tá ali te puxando e você fala, se eu vou fazer um negócio, eu vou amarrar todo mundo e vamos vir todo mundo junto comigo. Sim. Porque é isso, é ambiência. E eu fico muito, muito, extremamente feliz de ter você aqui com a gente hoje em razão disso, porque eu sei a pessoa que você é. Então, Obrigado. isso é muito legal mesmo. E agora, bem rapidinho, me fala assim, uma venda que você pensou, falou, poxa, eu fiz essa venda, me conta uma história dessa. Ou uma engraçada, ou algo que te lembre algum tipo de... Não, até eu fiz algumas vendas grandes e tal, mas uma que deixou de queixo caído não foi uma que eu fiz, foi uma que eu vi. Tinha a Bianca que trabalhava com a gente, hoje ela se formou, ela é psicóloga e tal. E tinha um cliente que ele me ligou, Henry, eu tô com 2 filhos meus dentro do carro, acho que ele tinha acabado de separar, então ele tava com as crianças ali, aquela loucura, eu preciso de uma Polo branca pra sair hoje. Cara, ele chegou numa pressa e tal. Eu falei, cara, vai levar só a Polo branca, E né? vai Eu já pegar tinha e ir pedido embora, pra deixar tchau. no jeito assim. A Bianca deu conta de pôr o cara no provador. Não, eu olho lá as crianças, ia lá, tal, que eu não sei o quê. No final, a Bianca vendeu 6 mil pro cliente. Uou! Entendeu? Então, tipo assim, na época, 6 mil pra gente era muito, porque os recordes vieram depois. Então, eu acho que esses 6 mil na época, até então, devia ser o maior número. Mas, cara, eu fiquei de queixo caído, porque às vezes a gente já se entrega, né? Na decisão do cliente ali e tal, e deixa ele tomar as decisões, tudo. E aí a Bianca, ela mostrou que é possível, que dá para contornar. E a Bianca, ela sempre mostrou isso pra gente, porque tem a Lili e tem a Bianca, né? Tinha, né? A Lili faturava tipo 200 mil atendendo, vamos supor, 1.000 clientes. A Bianca faturava 170, 160 atendendo 500. Então era um número próximo de vendas com metade dos clientes. Entendeu? Então era algo que deixava a gente bem impactado. Só que a Bianca, infelizmente, ela não volta na empresa. Eu já tentei de tudo que larga a mão de psicologia Vem e pra cá, tal. minha Só que senhora. agora, esse povo, depois da pandemia, parece que é a doença do É século, a doença do depressão, céu. não sei o quê. Então a área dela é que tá mais bombando. Tem alguma coisa que te incomoda quando você fala de empreendedorismo? Ah, pessoas negativas, né? Nossa, isso é o Quando caos, fala né? não, aí eu fico louco. Não, eu fico louca também. Quando começa não vai dar certo, vai dar É, ruim. porque, cara, a gente já é meio improvável, né? Sair da onde a gente saiu, assim, né? Lógico que, tipo, eu não tive uma vida tão sofrida, porque meu pai foi o cara que começou, meu pai e minha mãe começou a sofrer já e tal, era da roça, tudo mais. Então eles já vieram dando um conforto, graças a Deus sempre fui de escola particular, mas você viu o esforço deles para pagar essa escola particular, né? Então era quando todo mundo ia domingo depois do culto, que a gente, né, ia na igreja evangélica, então depois do culto todo mundo ia comer um lanche e tal, eles não, vamos jantar em casa. Então você viu o esforço, Sim. né? Então, só que para conseguir chegar onde chegou. Então hoje eu vejo as pessoas sendo negativas, falando que não é possível, que não consegue, ou que aquilo, ou que não consegue juntar um dinheiro, ou que não consegue fazer tal função. Então isso é o que me deixa mais irritado, né? Porque a gente já viu que as coisas podem acontecer e que tem um Deus que cuida de tudo também. Então, quando a pessoa fala não para mim sem tentar, já é o fim Já é o fim do pito, como diz minha é o mãe. fim da picada, É né? o fim da picada. Como é que estamos de tempos aí, meninos? Porque eu sei que aqui zerou. Que aqui tava em 23. Quanto é que temos agora? Quanto nós temos de tempo? Tá, não, então tá de boa. Cara, Não, pode seguir aqui de boa. Ah, não, então tá de boa. Então não parou? Então beleza. E falando, agora vamos falar de outras coisas. Você gosta da pescaria? demais. De pescaria. Muito. Da onde é que surgiu o interesse da pescaria? Cara, então, eu sempre gostei, né? Só que aquele negócio, você não tem condição de ir nem vai, né? Então, E ambiência, né? Porque assim, ambiente. ressaltemos que a pescaria de Henrique Lima Não é qualquer. não é qualquer pescaria, bebê. Não é qualquer pescaria. Aí começou com ambiência. Então, também. Então, eu tenho um amigo meu que chama Thiago Tomé. Então, ele é profissional já. Então, pesca muito. Só que não dava pé. Aí hoje tá começando a dar pé um pouco as pescarias dele, né? Que aquelas de Manaus, você fica 7 dias sem internet. Agora tem Starlink, já dá pra ir. Já estamos ficando melhor.
Só o cara gasta 20, 30 mil numa pescaria e a vara do cara com a carretilha vale 10. Então não dava pé. Então eu falei, cara, ou eu vou ou eu compro a vara. Então, Preciso ver uma coisa só. não tem como. Aí, enfim, começou, né? Comecei a vendo essas pescarias, porque até então eu sempre fui acostumado a pescar de barranco, vara de bambu mesmo. E aí, teve uma vez que eu fui pescar com meu pai, que ele gosta também. Então a gente foi pescar aqui em Orindiúva. E foi onde a primeira vez eu comprei as carretilhas, comprei as varas e tal. E a gente foi a primeira vez. Então, também queria, né, aproximar mais o meu pai dessa forma e pescar mais com ele. E aí a gente pegou e foi. E aí, depois a gente é colega, né, amigo do Zé Neto Cristiano. Alô, Zé Neto, fica meu convite aqui para o podcast. Fala aí, Henrique, me ajuda. Dá essa moral, Dá né? essa Pelo amor moral de pra Deus. gente, pelo amor de Deus. Ícaro e Gilmar, Também, Ícaro e Gilmar. aqui, dá essa moral pra mim. Gente, esse vídeo tem que Eles chegar falou neles, que por a gente favor. vai pescar em janeiro, vamos ver. Aí, gente, se eles disseram, tá dito. Dá essa moral É. pra gente, fala aí. É isso aí. Aí eu peguei e fui, né, nessa pescaria que era de Tucunaré, ali em Santa Fé, na pousada deles. E foi muito legal a experiência e foi onde realmente assinou, né? É amor mesmo e E tal. vai. E vai. E aí eu fui na segunda também que teve. Então é algo que eu quero participar, né? Gosto muito, me desligo totalmente quando eu tô no Rio e, cara, é bom demais, é bom. Quem não foi pescar ainda, eu recomendo ir, né, Porque, para ver porque se assim, o que acontece? Depois da pesca, tem uma peixaria excelente que eles passam. Brincadeira. Brincadeira. Porque se meu fosse marido quer pelo ir. peixe Falei, a pô, gente ia no mercado. justamente, se fosse pelo peixe, eu no mercado. Que é Isso isso? aí, Que é isso isso? aí. Mas eu percebo, a gente tá falando de pescaria, mas a gente tá falando de ambiência. E é a mesma coisa, a intencionalidade. As pessoas que Exato. estão lá nesse ambiente, porque pra quem não sabe, né, e não entende muito, o Henrique, ele é muito linkado à cultura sertaneja. Ele gosta muito Não, disso, é linkado, e vários dos clientes dele são dessa galera, e eles fazem questão de estar sempre junto, porque realmente é questão de ambiência. Então, você que tem a sua loja, você que quer vender para um público específico, você pense quem são as referências do teu nome aí, da tua marca. No caso aqui, se eu olhar pra é. galera, teve aqui. Bruno e Marrone, qual a tua marca já? Já vi isso? Exato, Bruno, o Zé Zé Neto, Iker Neto, Gilmar, Daniel. Wellington Oler. Mas é porque, tipo assim, cara, não tem nada mais gostoso, né? Você ver seus ídolos, né? Ali tão próximo de você, sendo eles de verdade e ainda mais usando, né? E admirando sua marca. Porque hoje o Zé Neto, Icri Gilmar, Bruno Marrone, eles podem usar qualquer marca, ganham qualquer coisa, E entendeu? tá tudo certo. Só que eu recebo mensagem deles, ou a gente quer a sua. Entendeu? Então isso é muito legal e gratificante, né? E mostra que a gente está no caminho certo. Qual é o teu maior diferencial? O nosso diferencial, mais questão de produto, Digo diferencial de produto e de venda. Qual é o maior diferencial da Henry Store, de Scala, Dom Henrique? Qual é o maior diferencial? então, assim, olhando assim o mercado, o nosso maior diferencial é que a gente não fica esperando o cliente vir até a gente, né? Então, nós temos o marketing agressivo, nós procuramos os melhores produtos também para atender o cliente. Então, não adianta você trazer o cliente e não ter um bom produto. Então, a gente gosta de trabalhar das duas formas. E, cara, a gente é constante. A nossa consistência é fora de base. Porque você vê alguns concorrentes que vai lá, criam um conteúdo, uma semana os caras estão maquinando. Aí o resto do ano eles param, né? Então o nosso não cai do dia para noite, não cai da árvore. Nosso faturamento ele vem mesmo de muita consistência, muito trabalho, muita validação. E aí eu falo até que é um pouco exaustivo porque você está sempre tendo que buscar tendências novas. O mercado está exigindo muito hoje uma forma diferente de você comunicar. A geração Z é um jeito diferente. Então não é só, ó, aqui é a camiseta. Então a gente, né, quebra muito a cabeça com isso, de como mostrar esse produto, como fazer o cliente, né, pensar no porquê que ele precisa daquela peça, né, e o que aquela peça vai acrescentar na vida dele. Isso é muito bom. Qual a tua maior realização? A minha maior realização foi essa mesmo, ter aquela do meu pai, né? Então, ter tirado ele da estrada, tá? Hoje ele já tá com a gente, coitado, ele se ferrou muito mais, mas pra mim foi realização. Sim, com Porque certeza. hoje, mas ele fica trabalhando até de noite, 8, 9, 10 horas, entendeu? Eu falo pra ele, cara, não precisa disso, vamos curtir mais a vida. Mas é o que ele gosta também, então, tomara que ele seja realizado. Mas só de ter meu pai presente ali, porque eu tive uma infância que eu não tive meu pai, né, presente.
Então, tipo, teve época que o Bruno Marrone fazia 35 shows no mês. Não. Então eu via meu pai 2 vezes no mês, entendeu? E não era de vez em quando, não, era todo ano, entendeu? Todo ano. Então eu não tinha a figura masculina dentro de casa, era minha mãe e eu. Era minha mãe e eu. Então hoje ter a família mais unida, mais, né, junto, e hoje a gente não ter algumas preocupações com alguns valores, que nem, cara, hoje a gente quer comer lanche, a gente come, entendeu? Então, Uhum. Sim. coisas simples hoje é o que me deixa mais realizado. Porque meus pais não são aquelas pessoas que querem hoje fazer mais patrimônio, não, eles só querem que a gente cresça Só e curte os dê netos. certo, exato. Então de toda forma poder também dar esse apoio para eles, de tipo, ó, vocês, a hora que vocês quiserem gastar também, vocês não precisam ficar economizando, entendeu? Vai firme. Estamos aqui, Sim. entendeu? Então, isso daí já é o que me deixa realizado hoje. Maior desafio Maior desafio é o faturamento. é o faturamento. É o faturamento. Hoje a gente tem, né, bastante incerteza no mercado. Então, aquele cliente que em 2022 comprava sem dó, sem medo de ser feliz, hoje ele já pensa para comprar. Sim. Então, eu vejo bastante amigos que têm empresas que faturam no mês 2 milhões e no outro 500 mil. E aí ninguém consegue entender, ter a previsão do que vai acontecer. Então, a gente consegue manter um nível de faturamento legal, mas confesso que tem dias que você olha, você está 30% abaixo do ano passado, do mês passado, e aí você fala, cara, o que eu fiz de errado esse mês? Exatamente. Entendeu? E aí a gente usa as nossas técnicas que nós temos para igualar, porém, né, você não queria não usar, né? Você quer deixar as suas cartas na manga. Então, acho que hoje o maior desafio é esse. Para você que está né, no faturamento maior, mais alto, e com vários canais de venda, você ter que deixar todos alinhados, né? Então o WhatsApp não pode parar de cair lead, o site não pode parar de ter visitas, então tem que estar tudo pronto para o cliente chegar e ele ter uma boa experiência, porque também o cliente está ficando cada vez mais exigente, né? Então, se o cliente chega e você não demora para responder, demora para enviar, chega para o cliente uma embalagem de qualquer jeito, então Uhum. hoje o cuidado tá tendo que ser tipo 3 vezes maior, 4 vezes maior do que a gente tinha antes. Então esse é o maior desafio, deixar, né, todos os pratos, né, Girando ao mesmo girando ao tempo. mesmo tempo. E é impressionante é que nosso podcast ele é gravado, mas na data de hoje, né, nós teremos uma live. E a live, e eu posso dizer como cliente consumidora mesmo, a live funciona assim, vende-se absurdamente. Eu não sei nem quantas peças que vende numa live. Peças eu não lembro, mas o nosso faturamento vem de umas 2, 3 mil peças. Né? 2, 3 mil peças. A gente tá falando em 5, 6 horas de live. É, A gente tá falando. Imagina a logística pra entregar isso. Fazer disso. E assim, fazer isso bonito, né? é, Porque não adianta eu comprar uma peça hoje pra receber daqui 3 meses. exato. Imagina a logística disso pra É, vocês. o time tem que estar bem alinhado. Porque senão. Não. Na live passada, comprei. Eu nem me lembro o dia da semana que foi a última live. Mas imagine que fosse quarta, na quinta-feira eu tava carregando as coisas já. Então, assim, realmente, ó, time da Restore, parabéns pra Graças todo a Deus, mundo. eles estão de parabéns mesmo. É um Estrelinha time pra todo mundo, me valorizem. muito comprometido. Muito comprometimento mesmo, porque 2 mil vendas, uou. É. Uma frustração. Frustração, tem investido em outros negócios que não me dizia respeito, não tinha expertise. Então eu investi bastante em coisas que eu não dominava, mas confiando no domínio de outras pessoas. E então a gente acabou, né, tendo um desfalque aí que foi desnecessário ter tido. Então, de 2 anos para cá, eu acho que foram 600 mil rasgado. Putz, Então é muito dinheiro, né? Quando a dinheiro gente pra fala. caramba. Para alguns é poucos, mas eu falo assim, cara, é a mesma coisa de você rasgar 600 mil. Então, para mim, eu considero muito. Se fosse 100 reais, eu acharia muito. Com certeza. Então, hoje, se também pudesse dar um conselho, né? Não sair investindo em outras coisas que você não domina ou que você não esteja bem claro Seu o seu posicionamento. posicionamento e a sua função dentro da empresa, para você também poder cobrar os outros. Então, como eu tive esses outros negócios, ficou totalmente à mercê. Eu só entrava com o dinheiro. E aí eu ficava à mercê esperando o resultado, esperando dar certo e acontecer. E aí eu vi que eu tinha que ir para a operação, só que largar em Restore hoje para ir lá para a operação também não fazia sentido. Então eu preferi abrir mão desse dinheiro e tocar em frente. Uma pessoa de grande influência, de grande inspiração pra você.
Tira eu não precisa, Eu ia, não nossa, precisa, agora complicou. Eu ia não falar precisa você. citar a Bruna, não precisa, não precisa. Pode ser outra, pode ser outra. Cara, uma pessoa de grande influência. De Eu acho inspiração. que o Flávio Augusto, né? Flávio Augusto. Flávio Augusto. É um empresário que saiu do zero, né? E alcançou. Mas confesso que eu sou bem igual ao Silvio Santos, né? 90%, 95% de transpiração. Então eu sou uma pessoa que preciso melhorar ainda em alguns quesitos, porque eu acho que a gente curta muito caminho, né? Então, que nem eu dou uma mentoria, então não posso, né, ser hipócrita. Sim. Então a gente faz mentoria, a gente faz cursos e tal. Só que o dia é tão puxado, você tem acompanhado isso também, que Sim. acaba que a gente não tendo tempo pra. Mas também é épocas do ano, né? Tem épocas Sim. que tá mais puxado, tem épocas que tá Mais mais tranquilo. tranquilo. Mas eu acho que acompanhar empresários que, né, que já alcançou, porque é aquele negócio, né? Você não vai ouvir conselho de um cara que nunca chegou onde você não quer estar. Então, isso Exatamente. daí é burrice. Então, sempre que eu vou ouvir um conselho, sempre que eu vou ouvir alguma dica, alguma mentoria, algum podcast e tal, eu vou ouvir sempre de pessoas que já alcançou onde eu quero chegar. Entendeu? Nunca acho um primo, um amigo, o cara vir falar qualquer coisa pra mim. Ah, vai chover hoje, não importa. Eu nem levo guarda-chuva, porque aquele cara não tem moral nenhuma pra Pra falar falar comigo. nada. Então eu só dou moral mesmo pra quem já alcançou o resultado e já está onde eu quero chegar. Incrível, incrível. E você tem um hábito de leitura? Não, Isso é uma coisa legal. tenho tentado criar. Isso é uma coisa legal. Exato. Eu leio muito WhatsApp, né? Não, eu tenho uma leitura, sim. WhatsApp, inclusive, WhatsApp, eu nossa. tenho infinitas Tem 1000 conversas. mensagens aqui em aberto pra Aguenta ler. aí. Alô, meus credores. Alô, meus Vai dar tudo credores. Vai dar certo. tudo certo. Senão a agiota tá aqui, ó. É. Ela aqui, ó, batendo na porta. Quanto temos, meninos? Que eu vou pedir as considerações Ainda finais. bem que não é ao vivo, né? Que se fosse ao vivo ia estar lotado aqui. Não. Alô, meus credores, aqui, ó. Para suas considerações finais, antes da gente falar aqui. Você conhece a Bela Corte? Falando Não. nisso. Bela Corte fez essas cortinas aqui, filho. Pancada. Nossa, se soubesse, hein? Pancada. Se soubesse, fiz tudo a Dom Henrique. Ó. Pancada. Piso vinílico. Né? Divisórias Rio Preto. And Fábio Marcelino, MM Revestimentos. Aqui Legal, isso daí eu preciso, vou precisar. Alô, Fábio, comissão, fala comigo. Isso daí já é pra agora. E a Tapeçaria Esquirino, que fez as nossas poltronas aqui, dentre tantos outros patrocinadores. É que não cabe aqui a Também gente vou falar. precisar. Também vai precisar aqui, ó. Fala com a Já Andréia. precisei formar um sofá lá. Fala com a Andréia que vai ser sucesso, eles são Fechou, pancadas. eu passo contato. E pra gente finalizar, pra gente caminhar pro fim, eu quero que você deixe uma frase de impacto pra gente e pras pessoas que estão ouvindo a gente aqui, tanto do jornal quanto do podcast, porque isso vai ser veiculado pra mais de 3 milhões de pessoas. Esse tem sido o nosso alcance. Segura Show a gente, demais. que a gente é pancada. Cara, sem inventar nada, é igual o Joel J falou, não é errando óbvio, né? Então, às vezes a gente fica errando óbvio, Vou anotar essa. estendendo, Essa não é no óbvio, eu vou anotar, vou anotar. estendendo nos horários, e às vezes eu falo por mim mesmo, acabo não dormindo o suficiente, aí acordo no outro dia cansado, aí você acaba não indo na academia, e aí você acaba tendo um dia péssimo, e aí quando eu tenho um dia péssimo, eu chego mais cabreiro ainda em casa, porque eu não tive um dia produtivo. Então, e não abrir a porta também da sua vida para pessoas que não vão somar, porque tem hoje muitas pessoas que vêm só para Sugar. subtrair, sugar, e aí acaba que a gente acaba perdendo a produtividade. Então, isso é um negócio que eu tenho carregado comigo muito, não errar mais no óbvio. Então, cara, se eu sei que se eu for por aquele caminho não vai dar certo, então não vou. Se eu vou ver aquele amigo que nunca conquistou nada, também não vou. Então, procurar bons conselhos, bons amigos, e com certeza as coisas vão acontecendo. Sempre acontece. Sempre acontece. Sempre acontece. É impressionante, uns chamam de destino, outros chamam de oportunidade. Eu chamo de direcionamento divino na minha vida. E sobre a minha ótica, parece que não, né? Deus é colocando as pessoas certas nos lugares certos. E aí é o que eu digo. Outro dia, a gente tá falando de ambiência e pra gente caminhar pro fim. Falei pro Wellington, até bem outro dia nós éramos clientes do Henry, aí agora nós somos amigos de casa. Sim. Depois nós somos
eles são nossos clientes também da advocacia, e depois tem a parte que nós somos linkados em vários tipos de outras coisas, e vai aparecendo pessoas, é impressionante como isso vai chegando na nossa vida, Sim. né? Então, eu vejo isso como uma oportunidade na sua e gratidão pela nossa vida também, porque vocês são direcionamento pra gente. Nós nos espelhamos Obrigado. em vocês porque, assim, é realmente impressionante o faturamento de 7 dígitos que a gente sabe que vocês têm, e, assim, a humildade dessa galera. E Sim, isso sim. é muito legal de se dizer, porque a gente às vezes chega, alcança uns patamares na vida, e quando a gente alcança determinado patamar na vida, é tipo, meu, dane-se todo o resto pra não falar outras Sim. palavras, né? Mas a gente sabe que com vocês não. É o que eu falo lá. Se a pessoa quer vir para somar, ela vem. Porque tem muita gente hoje que fala, o Henrique é mala, tal, É um nem dá pouco. moral. Mas se a pessoa, cara, ela vem tentando me lembrar de como eu era lá atrás, se ela Não, vem tentando me lembrar de como eram as coisas, é porque ela não tá preparada para andar comigo daqui para frente. Aí, de fato, as portas vão estar fechadas. Não é assim, entendeu? Não é bagunça. Então, a pessoa que vem tem para gerência. somar, exato, a pessoa que vem para somar, as portas vão estar sempre abertas, entendeu? Mas para aquelas que querem vir só para, né, pegar algo que a gente tem ou para chegar perto, que nem, cara, inclusive citando isso daí, o Igor Renato é o cabeleireiro, meu cabeleireiro e Alô, do Zé Igor, Neto. fica o convite, querido. É, Eu já ia fazer isso, mas vamos aproveitar aqui, né? eu fui ontem lá cortar cabelo e a gente tá falando a mesma coisa. E ainda mais para ele, que nem ele tá com o Zé Neto desde quando Guaraná com rolha lá atrás. era Zé Neto e Era Irineu, mato, né? era Era mato, mato. Quando era ele chegou mato. era tudo mato. E as pessoas querem colar nele, às vezes não é pelo Igor, é pelo Zé Pelo Neto. acesso. E Cristiano, exato. E cara, isso daí é a coisa mais horrível que tem quando a pessoa não vem para somar, porque o que acontece? Ele me citou ontem vários nomes de pessoas que vêm, né, por ele, vai lá e corta cabelo, se junta, tudo mais, e depois, né, que conseguiu o objetivo, às Tchau. vezes uma foto que seja, Ah, aí a pessoa já some, entendeu? Então, eu acho que é bem-vindo aquelas pessoas que vêm para somar, que contribuem. Agora, aquelas que subtraem, a porta vai estar sempre fechada mesmo. Não é. importa se me conheceu no berço, Não. não tem problema. Eu também sou desse aspecto. E eu acho que é real, hoje em dia, a gente observa muitas pessoas com interesses infortúnios na vida da gente, né? É impressionante como as coisas vão chegando e pensa que não, mas a gente sabe. Às vezes a gente só finge que não sabe para determinados assuntos, a gente vai caminhando desse jeito. E eu quero que você deixe a sua mensagem final pra gente encerrar. Quero que você deixe a mensagem pra galera sobre empreendedorismo, faturamento, ou como pessoa, o que você quiser. Bru, primeiro eu queria te agradecer, foi um convite muito especial estar Você é aqui o hoje. primeiro, cara. Aí, ó. Muito obrigado mesmo. Cara, para quem tá começando, né, o meu conselho sempre é para quem tá começando, não desista, foque em processos, deixa a casa organizada, ninguém cresce de maneira errada, porque se crescer de maneira errada, cresce e depois já perde tudo. E, né, focar sempre na melhor experiência, sempre para o cliente e tanto também para os colaboradores, que é muito importante. Hoje a gente foca muito em treinamento, é uma coisa que eu não achava muito importante, mas hoje eu vi que a mentalidade mudou muito. E é isso, no final sempre dá tudo certo. Sempre dá tudo certo. Tem meses que a gente pega, que, né, chegava a olhar e falar, cara, desse mês não passa. Aí, fala, não, nós temos um Deus que tudo pode, tudo faz e sempre deu tudo certo. Então, não acredito que não seja outra coisa, não ser milagre, né? Não ser a É. mão de Deus. Então, ter muita fé também é muito importante para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos, né? E é isso. Pedir muita direção, muita saúde, o resto a gente corre E atrás. trabalhar pra É isso. isso aí. Trabalhar pra isso. Quero te agradecer a oportunidade de conhecer você um pouco mais, porque a gente já se conhecia, mas tão profundamente a atitude de negócio, de saber dessas coisas, de insights, Uhum. isso realmente, importa pra mim, importa pra todo mundo que tá assistindo hoje. Então, o recado que eu deixo, gente, sigam esse moço, e além Aí, de ó, tudo, ele é sei nosso lá. patrocinador, vamos fazer esse jabá pra Henrique ele. Lima, Henrique Lima, HS, HS, Tint Henry Store, tem Dom Store, Henrico, Dom tem Henrico, Scala. tem escala. Siga esse menino que ele é pancada. Essa frase eu acabei de criar, eu não sei quem inventou. É pancada, obrigada, viu, meu amigo? E Que a gente, pancada. que pancada foi esse podcast? Fica o nosso recado pra toda a galera do Fala de Hoje, conta com a gente e muitos outros episódios pancada virão por aí. Eu tô sabendo já que Tá? vai vir muita gente top É aí. só pancada, é só pancada. Um beijo pra vocês, até mais. Tchau, tchau.